Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de recomendações de leitura. As sugestões de leitura de hoje são romances e eu tentei fazer uma lista de 10 romances dos quais eu gosto muito e que eu acho que todo mundo tinha que dar uma paradinha e conhecer. 10 nomes é muito pouco em se considerando romances e, enfim, em se considerando livros, porque a gente sempre tem vários e vários dos quais a gente gosta e, especialmente sendo libriana, é uma coisa que é muito difícil escolher, definir, né? Mas eu fiz uma lista com 10, 12 livros. Vamos dizer que é um top 10 aqui, com ressalvas, para vocês aqui nesse vídeo. Eles não estão organizados em ordem assim, dos que eu mais gosto para os outros, porque eu não seria capaz de fazer isso. Se já foi uma dificuldade selecionar 10, 12 livros, imagina como é que seria ter que classificá-los numa ordem. Então não classifiquei. Mas o primeiro dos livros que eu queria indicar para vocês é Pedro Páramo, do mexicano Juan Rulfo. É um livro bem fininho, é um livro que você lê num dia, só que a forma como ele é trabalhado, a linguagem e o fantástico que existe dentro dessa obra são muito bons. Você fica confuso na história, porque a história quer te confundir mesmo, mas é uma história excelente. Eu recomendo muito Pedro Páramo, do Juan Rulfo. Outro romance do qual eu gostei muito é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Tem vários livros dele que eu gosto, só que para tentar fazer uma lista mais ou menos curta, eu pensei em colocar só um livro de um determinado escritor, então sem repetir escritores, né? Porque senão eu ia colocar um monte do Garcia Marques, eu ia colocar um monte do Saramago, ia colocar um monte da Clarice. Então, vamos enxugar. Coloquei então para vocês 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Ele também tem essa questão do fantástico muito latente na obra, e nesse livro tem uma das cenas que eu acho mais interessantes assim na obra, que é spoiler, mas ok, que é quando a Remédios, uma personagem chamada Remédios, a Bela, ela tá ali colocando os lençóis no varal, ela simplesmente sai voando com um lençol na mão e ela nunca mais aparece nem é mencionada na história. Eu acho isso uma coisa assim, é do fantástico, é muito estranho, mas ele colocou isso de uma forma tão Garcia Marques que você não sente que aquilo é um erro ou qualquer coisa nesse sentido. É simplesmente tá ok dentro do universo da história e faz perfeito sentido. Outro livro que eu queria recomendar para vocês é Um Ensaio sobre a Cegueira. Como eu falei, Saramago eu gosto de várias obras, mas eu não cheguei a ficar em dúvida entre qual obra dele recomendar, porque O Ensaio sobre a Cegueira é definitivamente a obra dele que eu mais gosto. Foi a primeira obra que eu li dele. Na verdade, antes de ser lançado O Ensaio sobre a Cegueira, eu mal tinha ouvido falar a respeito dele. Depois do Ensaio sobre a Cegueira, que eu conheci, que eu li, que eu gostei, eu passei a me aprofundar mais na obra do Saramago. É uma linguagem diferente, porque ele não tem ele não usa a pontuação da forma como a gramática exige. Ele usa a pontuação de uma forma mais estética. Tem um estranhamento inicial na hora que você entra no texto, mas é muito fácil de você se acostumar à forma como ele escreve, porque é só você desconsiderar essa questão de pontuação. Esquece pontuação, vai no flow da história que logo você tá lendo e logo tá tranquila a leitura. E o livro, a reflexão da história, etc., valem muito a pena. Esse foi um livro daqueles assim que eu terminei, fechei o livro e fiquei assim uns 5 minutos tentando me resgatar de volta, porque é extremamente impactante. Da Clarice Lispector, que eu poderia recomendar assim todos os romances, eu vou recomendar A Paixão Segundo GH, que eu acho que é o meu preferido. O meu mestrado foi em cima desse romance, então é um romance, eu me afeiçoei muito a ele, a forma como ele funciona e tal. Mas, se você não tem muito contato com Clarice ainda, eu recomendo que você entre pelos contos ou
pela Hora da Estrela. Vou abrir essa ressalva aqui para mencionar outras coisas da Clarice. Em relação a romances, eu acho que a Hora da Estrela é um bom romance de entrada, mas eu acho que os contos são melhor ainda para entrada na Clarice do que os romances em si. Eu tô terminando agora de ler o Grande Sertão Veredas, que eu não tinha lido ainda. E eu vou falar sobre ele quando eu for falar os livros que eu li no mês e etc. Mas eu já vou ter que colocar ele nessa lista porque é um livro excelente, é um romance maravilhoso. Ele usa muito a linguagem do sertanejo, então é uma linguagem que acaba sendo um pouco difícil de você entender num primeiro momento. É a mesma complicação de vários outros desses livros. A entrada nele é um pouco difícil, depois que você se acostuma, se ambienta, fica mais fácil. Uma dica que eu dou é que você ouça a leitura do Grande Sertão Veredas, que eu vou colocar aqui em cima. É um canal, Contos e Contos, eu não lembro agora exatamente o nome, mas eu vou colocar aqui em cima. E o rapaz que lê, ele assim, não tá completo o livro, então tá só o comecinho, mas vale a pena para quem tem dificuldade de entrar na leitura, entrar no estilo e etc. Porque depois de você ouvir algumas páginas nesses vídeos, você já pega o ritmo, o flow da coisa e depois dali por diante a coisa fica muito fácil. Detalhe, ele lê com um sotaque, com todo um ritmo, um gingado próprio do sertanejo. Então você já te ajuda muito na criação do personagem se você não tem uma referência dessa linguagem no seu ouvido para fazer a leitura. Eu comecei a leitura eu procurei porque eu tinha feito a mesma coisa com um livro que eu li algum tempo atrás, que era o To Kill a Mockingbird, porque também tinha uma pegada assim de campo, de um sotaque diferente, de dialeto e tal. E assim, também fez toda a diferença ouvir uma parte do livro no dialeto e depois passar para a leitura normal. Então aqui fez toda a diferença e vai fazer diferença para você também que tem dificuldade ou que já tentou e não conseguiu fazer a leitura de Grande Sertão Veredas. De repente, isso vai ajudar vocês a terminar essa leitura. Outro livro que eu queria recomendar é A Obscena Senhora D, da Hilda Hilst. Hilda Hilst é outro que eu gosto bastante. Dos romances que eu já li da Hilda Hilst, Obscena Senhora D é sem dúvida o melhor de todos. Eu já li O Caderno Rosa de Lori Lambe e Cartas de um Sedutor. Tem uma crítica muito interessante, mas eu acho que A Obscena Senhora D cava mais uns temas profundos e de existência que eu acho mais interessantes, que são coisas que eu busco mais quando eu vou fazer uma leitura literária. Outro livro que eu recomendo muito e outro autor que eu recomendo bastante é Lavoura Arcaica, do Raduan Nassar. Eu acho que eu já devo ter mencionado que eu gosto muito dessa obra. É um romance lírico. Todos esses romances que eu tô falando, ou pelo menos uma boa parte, a maioria, eu acho, dos romances que eu tô falando, tem essa pegada mais lírica, mais poética, mais experimental com a linguagem, porque é o que eu curto. Então, assim, se vocês gostam de algum desses livros que eu tô mencionando, se vocês já leram e tal, vocês provavelmente vão gostar desses outros que eu estou comentando, porque eles... eu acho que tem alguma coisa que perpassa todos eles, que passa por todos eles e faz com que eles se familiarizem de alguma forma. Lavoura Arcaica é mais um que vai entrar para essa família aí. Um recente que eu li, recente no sentido de um autor mais contemporâneo, porque é um autor que está vivo e tal, é O Caderno de um Ausente, do João Anzanello Carrascosa. É um livrinho fininho, eu acho que eu já mencionei, já mostrei, já coloquei no Instagram. Enfim, eu fiquei apaixonada por esse livro, tanto pela história, que é uma história muito sensível, uma percepção muito interessante. Tem um turning point, né? Tem uma surpresa muito interessante na história e a estética do livro também adiciona na interpretação do texto. Então eu acho que é um livro dos contemporâneos que todo mundo tinha que ler. Todo mundo tinha que conhecer essa obra. Aí voltando assim mais para trás no tempo, outro que eu recomendo bastante é A Metamorfose de Kafka. Eu gosto muito desse livro, é fininho também, você lê numa sentada e eu acho que eu já li umas 4 vezes pelo menos,
e já li assim, já li para outras pessoas esse livro, porque a crítica do livro, toda a reflexão em torno do ser humano e do que é humanidade e tal, eu acho muito interessante nesse livro. É uma linguagem bem fácil, é só a única questão que existe ali é a questão do fantástico, que tem gente que não tem tanta familiaridade ou não fica tão à vontade com o fantástico. Fantástico porque o Gregor Samsa acorda transformado num inseto, num besouro, não é numa barata. Aí, para definir o último livro, eu tive muita dificuldade, porque eu fiquei em dúvida entre Mrs. Dalloway e mencionar o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é outro livro que eu gosto muito. Ele meio que difere um pouco de todos esses outros, ou da maior parte desses outros, por conta da pegada, uma pegada mais realista, apesar de ser um morto contando uma história. Então tem um realismo e tem um fantástico ali, mas o olhar é um pouco mais realista, um pouco mais crítico, um pouco mais social. Mas eu acho que esteticamente é um livro que faz tanto pela literatura que eu tinha que mencionar. Eu sempre mencionava para os meus alunos um capítulo que ele é feito somente com reticências e outros pontos de exclamação, interrogação, outras pontuações, assim, né? Existe interpretação de que o que está havendo ali é uma discussão ou mesmo uma relação sexual. Enfim, está acontecendo alguma coisa ali que a gente percebe, a gente sente, a gente interpreta a partir de pontuação e reticência. Então é uma coisa muito, muito diferente, especialmente se considerando a época em que foi escrito e tal. Então é outro que eu não podia deixar de mencionar. Então é isso, super difícil fazer uma lista de romances, mas essa é a minha listinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam aqui embaixo ou ali na bolinha que aparece por aqui. Curtam o vídeo se vocês gostaram, compartilhem com os amigos de vocês. Beijinhos, até a próxima. Tchau, tchau.